O Roshi Momon Yamada disse: para achar a joia, deve-se acalmar as ondas. Será difícil encontrá-la se agitarem a água. Onde as águas da meditação são claras e calmas, a joia da mente estará naturalmente visível. Muitas pessoas pularão dentro da água, se uma joia tiver caído no lago, e agitarão a água, até que se torne tão turva que só encontrarão pedras e seixos. O homem sábio espera que a água se acalme de modo que a joia venha brilhar naturalmente por si própria. A disciplina do Zen é a mesma coisa. Quanto mais você tenta conhecer os princípios do Zen, lendo livros, mais se distancia da natureza de Buda. Se você tentar alcançar o conhecimento sentando-se sem especulação, entretanto, a joia da natureza de Buda começará a brilhar por si mesma e você compreenderá o verdadeiro self, o que estava procurando. O Roshi Yamada comparou o zazen ao deixar assentar as águas de um lago lamacento e turbulento. O não nascido é como a água clara, parada, na qual a joia da iluminação brilha claramente. E nesse estado, reflete tudo o que está dentro dele, como reflexo perfeito do disco da lua em um lago calmo. Normalmente, nossas mentes guardam uma semelhança próxima a uma piscina lamacenta, agitada por redemoinhos e correntes infindáveis. Elas são instáveis, cheias de confusão, rodopiando fora do controle da nossa vontade. Além disso, muitas vezes só notamos isto quando começamos a tentar o zazen e contar respirações. Geralmente nossas identidades pessoais estão tão intimamente ligadas aos nossos processos de pensamento e preocupações emocionais que realmente não notamos a falta de consciência e coesão no caminho que traçamos e enganamos a nós mesmos, achando que estamos exercendo algum controle sobre nossa vida. Através do zazen, vemos até que ponto não é bem assim. À medida que nossa consciência começa a se concentrar na respiração, descobrimos que não devemos estar conscientemente envolvidos em todas as nossas atividades mentais sem fim. De fato, descobrimos que, quando agimos assim, estamos apenas aumentando o tumulto, ao passo que, se deixarmos os pensamentos e sentimentos simplesmente surgirem e passarem, nossa atividade mental começa a aquietar-se. Portanto, um mestre Soto Zen poderia dizer que, por exemplo, perseguir um koan é simplesmente turvar as águas. Na escola Soto Zen, geralmente disse que o zazen é Jijiu Zamai, autorrealização, prática da iluminação como um fim em si mesma, ou Mushutoku, sem pensamento de proveito ou meta. O mestre Soto, Taisen, de Shimaru disse: mesmo que só tenhamos um objetivo, a mais ínfima preferência do pensamento mais infinitesimal, ou se estivermos perseguindo algum objetivo, embora sutil, automática e inevitavelmente nos afastamos da verdade do zazen. No Soto Zen, disse que sentar-se na postura do zazen não é nada mais que a realização total de Buda. Foi por isso que Nansen disse para Joshu que o caminho está além de saber e não saber. Não é realizado pela prática da ilusão acerca da iluminação, e o que é perante nossos olhos. Entretanto, simplesmente desistir, não querer mais saber, é ficar na ilusão. A opinião de Nansen é difícil de entender. E se o zazen é para nós 30 minutos de chatice e irritação, numa postura que parece estranha e desconfortável, é muito difícil avaliar a prática como a total manifestação da iluminação de Buda. Há pessoas que ficam bastante amarguradas quando, depois de alguns anos de prática, ainda não realizaram nada. Normalmente, querem dizer que ainda não podem avaliar seu próprio zazen como de Buda. Se a realização do caminho for
Mushotoku, para o mestre Zen, esta preocupação deve parecer bastante absurda. No entanto, principiantes e discípulos experientes percebem uma grande diferença entre a sua prática e a de seus mestres. É natural que não considerem isso como falta de realização da sua parte. O Roshi Suzuki, outro mestre Soto, explicou: falando rigorosamente, qualquer esforço que fazemos não é bom para a nossa prática, porque cria ondas em nossa mente. É impossível, entretanto, conseguir uma calma absoluta da mente sem algum esforço. Temos de trabalhar, mas devemos esquecer de nós mesmos. Se a prática do Zazen for uma mera repetição maquinal, não funcionará. Empenhar-se para conseguir a realização só nos tira do bom caminho. Portanto, qual deverá ser o nosso objetivo no Zazen? O Roshi Yasutani sugere uma finalidade 3 vezes interligada. Primeiro, Joriki, palavra sânscrita samadhi, geralmente traduzida como concentração. Segundo, Kenshugodo, despertar para o Satori. E terceiro, Mujodo no Taigen, realização do caminho de Buda na vida diária. A primeira etapa do Zazen é desenvolver o Joriki, seja contando as respirações, conforme já foi explicado, ou por meio de qualquer outro método, como, por exemplo, trabalhando um koan ou concentrando-se para manter a postura. Isso faz a atenção penetrar na avaliação de cada momento da experiência. Sentado, imóvel desta maneira, a mente pode se pôr em ordem e a consciência expandir-se para além das preocupações mesquinhas do ego, e podemos experimentar uma certa harmonia original entre mente, corpo e natureza, à medida que relaxamos nossa influência sobre as opiniões da mente e as tensões dentro do corpo. A consciência torna-se aguda e lúcida, a respiração calma e profunda. Com o passar do tempo, começamos a desenvolver uma forte sensação de paz interior e poder. Através do Joriki, começamos a avaliar a relação entre mente e corpo e a importância da postura do Zazen. O Roshi Suzuki disse: a posição expressa a unidade da dualidade. Não são 2, e não é 1. Corpo e mente não são 2, nem 1. Se você pensa que corpo e mente são 2, está errado. Se pensa que são 1, também está errado. Nosso corpo e mente são ambos 2 e 1. Normalmente, pensamos que se alguma coisa não é una, deve ser mais de uma. Se não é singular, é plural. Porém, na experiência real, nossa vida não é apenas plural, mas também singular. Cada um de nós é dependente e independente. Para realizar o Joriki, temos de praticar o Zazen. Inicialmente, poderemos sentir mau jeito ou desconforto para manter a coluna reta e os joelhos no chão. Podemos até ser perdoados por concluirmos que as posturas recomendadas são especificamente projetadas para produzir dor. Na maioria das vezes, quando se defronta com um desconforto físico, a mente começa a procurar uma forma de escapar e a tentação é ficar irrequieto ou mudar de posição. Quase sempre, temos um limite para a paciência, quando aparece a dor, pois vivemos na expectativa que não devemos experimentá-la. Entretanto, a consequência natural de ter um corpo é que qualquer posição se torne desconfortável se mantida por um tempo. Assim sendo, apesar de não haver razão deliberada para provocar desconforto na postura do Zazen, não podemos evitá-la tampouco. Inesperadamente, à medida que o Joriki progride, o desconforto deixa de ser um empecilho ao Zazen e começa a se tornar um amigo. Sentado em sua companhia, podemos combater a barreira colocada pela mente contra uma posterior irritação física. Começamos a notar quanta miséria e tensão associamos à dor física, que não resulta da dor em si, mas de nossa atitude em relação a ela. A mesma coisa acontece com a dor mental. Assim que deixamos de rejeitá-la como uma experiência, permitindo que apareça e desapareça como qualquer outra,
cessa de ser um problema. Essa ideia de a dor ser uma amiga pode parecer masoquista, mas na realidade não é. Não persistimos no doloroso zazen apenas para o seu bem, mas porque queremos descobrir até que ponto as limitações que normalmente colocamos em nossa capacidade de enfrentar são autoimpostas. Além de tudo, à medida que nos acostumamos a sentar no zazen, a postura assume a dignidade e quietude naturais. O resultado é nos preocuparmos cada vez menos com a dor. Portanto, é melhor experimentarmos um certo desconforto durante o zazen, do que lutar contra ele. Se nos entregarmos e começarmos a mudar de posição, será muito difícil recuperar a concentração. Mantendo a coluna reta e respirando calmamente, o centro de gravidade se aprofunda na boca do estômago. Tradicionalmente, este ponto é chamado de hara e está localizado 2 dedos abaixo do umbigo. O hara é chamado de centro do nosso ser e às vezes as pessoas sentem, quando o jyotika é profundo, que a consciência afunda até este ponto. O abdômen sobe e desce com a respiração e a postura mente e corpo sente-se relaxada e receptiva à sensação, sem qualquer sentido de vulnerabilidade. À medida que os processos do pensamento ficam mais vagarosos e o apego à discriminação se afrouxa, há um aumento proporcional da capacidade de aceitar, de todo, a cotação, cada um e todos os momentos da experiência como ela surge e passa. O Roshi Deshimaru disse que, quando nos sentamos dessa maneira, nossa vida é como uma primavera que jorra eternamente nova. Está sempre moderna, alegre, renovando-se a cada instante. Então, precisamos observar que traduzir Jokiti ou Samadhi como concentração não é totalmente certo. Além disso, a concentração por si só, conforme Suzuki enfatizou, não é o verdadeiro propósito do zazen. A verdadeira finalidade é ver as coisas como elas são, observar as coisas como são e deixar todas as coisas fluírem. A prática do Zen serve para expandir a nossa mente tão estreita. Deste modo, a concentração é apenas um auxílio para ajudar a compreender a grande mente, ou a mente que é tudo. Se você quiser descobrir o verdadeiro significado do Zen na sua vida cotidiana, tem de compreender o significado de manter a mente atenta à respiração e ao corpo, na postura certa do zazen. Só desta maneira poderá experimentar a liberdade vital do Zen.